A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Continuamos com a Bíblia aberta aí em Atos. E vamos orar mais uma vez. Apresente a sua vida mais uma vez diante do Senhor. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A casa é do Senhor. E na casa do Senhor convém sermos reverentes, né? Isso vale tanto para os de dentro quanto para os de fora. Então, gostaria que você, sua Bíblia não estiver aí no celular, então desliga um pouco aí o seu celular e vamos falar com Deus. Apresente aí a sua vida diante do Senhor, só você e Deus. Fala para o Senhor como vai o seu coração, como vai você, como vai a sua casa, como vai a sua vida com Deus. Se você chegou atrasado, talvez você perdeu aquilo que já foi ministrado aqui no início. E foi muito bom. Tenha mais zelo, né? Para chegar no horário. Deus sabe o que lhe aconteceu. Mas se programe melhor. Senhor nosso Deus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. E a Tua palavra que acabou de ser lida, fala conosco através dela. Senhor amado, não permita que nenhum de nós aqui nesta casa seja mensageiro, ó Deus, de falsos ensinos. Pai querido e santo, que possamos ter zelo, ó Deus, pela verdade do Senhor e falarmos, ó Deus, tudo aquilo que o Teu Espírito tem nos ensinado. O Senhor disse que Ele nos guiaria a toda a verdade. Que possamos, ó Deus, proclamar toda a verdade do Senhor a todo homem e ao homem todo, Senhor. Pai querido e santo, que o Senhor, ó Deus, aquiete as nossas mentes e os nossos corações, para que a Tua palavra, ó Deus, encontre, ó Deus, terra boa, e que possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Obrigado por tudo quanto o Senhor já tem falado conosco aqui nesta noite. E apesar de mim, fala mais uma vez a Tua igreja por meio da Tua santa palavra. Assim nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre ser testemunhas do Senhor até que Ele venha. Vamos ler mais uma vez, bem calmamente, esse texto, porque eu já fui repreendida ali pelo Roda Gigante, que eu tenho que demorar, mas a pregação está dando só 20 minutos. Então vamos ter que combinar aqui, né? Vamos ler calmamente mais uma vez esse texto. Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Eu fiquei sabendo ali da recepção que só eu bebo essa água. E é verdade, né? Eles não bebem não, né? Não sei por quê. De graça aqui, 0800. Irmãos, eu queria que você pensasse comigo a respeito disso, de sermos as testemunhas do Senhor até que Ele venha. O contexto desse texto aqui
é que Jesus já havia morrido, ressuscitado, e já tinha passado ali com os discípulos mais de 40 dias, aliás, ensinando eles acerca do reino de Deus. E aí Jesus vai falar, olha, na verdade, João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí os discípulos vieram com a mesma indagação lá de Mateus, de Marcos, né? Senhor, quando é que vai ser essas coisas? Vai ser aí então que o reino de Israel vai ser restaurado? Quando é que vai ser? Os discípulos estavam esperando uma restauração do reino político de Israel. A época em que o Senhor iria macetar o Império Romano. E aí o Senhor fala, olha, essas coisas não competem a vocês. Não é sobre isso. Né? Isso é algo exclusivo da autoridade do Pai. O dia, a hora, esse negócio aí. Então, meus irmãos, eu não tenho nenhuma... Nosso tema é prepare-se, né? Jesus está voltando. Nós não vamos aqui fazer nenhum tipo de especulação, se falta 5, se falta 10 anos para que o Senhor volte, ou 20, ou amanhã. Mas então, o que devemos fazer até que Ele venha? E eu separei a mensagem aqui em 2 mensagens. Uma para aqueles que são igreja do Senhor e para aqueles que ainda não são. E eu vou começar pela igreja, né? Porque o julgamento vai começar pela casa de Deus. Então, para você que é a igreja do Senhor, para você que foi chamado pelo Senhor, há um chamado de santificação e serviço a Deus, até que Ele venha. Esse verso 8, que o Senhor fala que iremos receber poder para testemunhar. Eu me lembro que eu já estive falando aqui outra vez a respeito de sermos testemunhas. E eu falei que testemunhas são aqueles, né, que viram e ouviram algo de alguém. Então, falo o que viu e o que ouviu. E essa palavra vem de uma raiz, né, de outra, né, de martíria, de martes. De Marte, daquele que sofre por proclamar aquilo que viu e ouviu. Essa é a raiz dessa palavra testemunha. E sabe, meu irmão, se você nasceu de novo, se você é um convertido, se você realmente está aí testemunhando do Senhor, a nossa marcha precisa ser outra. Eu falei para o Cleiton hoje de manhã que eu iria citá-lo, pastor Cleitão, porque uma vez quando nós éramos jovens, isso faz muito tempo, né? Eu me lembro dele na classe de jovens e ele tinha se convertido há pouco tempo. E aí ele estava falando a respeito do testemunho dele. E aí eu me lembro que quando ele foi falar a respeito de conversão, ele falou assim, a minha vida deu uma guinada de 180 graus. Converter é isso, né? Você estava indo para lá. E agora você vai para outro caminho. Antes você era treva, agora você é luz no Senhor. Antes estava sujo, agora o Senhor te lavou. E você tem um novo estilo de vida para poder viver, para poder testemunhar do Senhor. A igreja testemunha, né, na força e no poder do Espírito Santo do Senhor. E meus irmãos, nós temos uma outra maneira de viver. É necessário que essa vida dê uma guinada. Abra sua Bíblia aí no Salmo 15. Bem devagar. Salmo 15. E a palavra do Senhor diz assim: quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
o que a seus olhos tem por desprezível ao reprovado, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Em um tempo onde as pessoas estão tão instáveis, né? Os psicólogos e psiquiatras que o digam, o tanto de gente estável, né? Desde a mais tenra idade aos mais velhos. E a palavra do Senhor fala, olha, quem desse modo proceder, jamais será abalado. Meus irmãos, existe um novo modo de viver. Para você que foi alcançado pelo Senhor, para você que conversa com o Senhor, para você que aguarda a volta do Senhor, para você que quer se preparar para a vinda do Senhor. Se a sua vida ainda não deu essa guinada, nós vamos falar aqui no final, mas se ela deu, há um novo modo de viver. Cadê a integridade, a justiça, a verdade? A nossa rua precisa saber que nós somos testemunhas do Senhor. Sabe, às vezes você é um terror na sua vizinhança. E aqui está dizendo a quem não faz mal para o seu vizinho, que não empresta o seu dinheiro a juros, né, que tem compaixão por aqueles que estão sofrendo. O Salmo 15 está falando o seguinte, olha, se nós andarmos com Jesus, esse Jesus precisa ser visto em nós, no nosso modo de viver diário, no dia a dia, nas nossas relações mais simples, mais banais. Jesus precisa ser visto em nós. Amém? E eu queria que você pensasse a respeito disso, que uma vida santa é que anuncia um Deus santo. Não é eu sei, mas eu vivo essas coisas. Não se esqueça de onde o Senhor tirou você e por que Ele te tirou de lá. Há um propósito no resgate de Deus na sua vida. E o propósito da igreja é glorificar a Deus, amá-lo de todo o nosso coração. E esse amor é revelado por meio da nossa obediência ao Senhor, por meio da nossa obediência à sua palavra. O chamado do Senhor não se resume em vir à igreja. E se for dia de chuva, a gente não vem, né? É interessante que quando o Senhor ressuscita e vai ao encontro de Pedro para restaurá-lo, das vezes que o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? E logo após a resposta de Pedro, o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas. Não foi, faz mais congresso, bota mais luz na igreja, fiquem guardadinhos dentro do templo, assistam mais lives que o trem vai melhorar. Mas é sirva, sirva, sirva. Tem um ano que você se converteu? Sirva. Tem 30 anos? Sirva o Senhor. Está apacentando as ovelhas? Está discipulando? Quem te mandou parar? Está testemunhando na força do Senhor? E sabe, às vezes, meus irmãos, a gente está distraído. Ao invés de estarmos testemunhando na força e no poder do Senhor, que a palavra diz aqui no versículo 8, vocês vão receber poder para testemunhar, mesmo que essa palavra testemunha signifique que ela está incumbida, ela está envolvida aí em um manto de sofrimento e dor. Você vai ser rejeitado. Vamos ver isso aqui jazinha. Mas não se distraia com outros assuntos, com outros caminhos. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Com o que você está envolvido? A quem você está buscando satisfazer? Às vezes as nossas maiores preocupações não têm nada a ver com o avanço do Evangelho, em testemunhar do Senhor. Se prepare para testemunhar.
Como é que se prepara? Lá em 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é uma coisa que eu sempre cobro, né, das meninas do discipulado, da gente memorizar e entender o que o versículo está dizendo. E mais do que isso, né, viver a palavra do Senhor. Está manejando bem a palavra da verdade? Porque na hora que você for testemunhar, é necessário que você saiba daquilo que você está falando. Há tanto falso ensino sendo proclamado, porque tem muito falso crente que paga para receber. E aí, irmãos? Já está em qual livro aí na sua leitura bíblica anual? Já papirou uns livrinhos esse ano? Ou vai terminar o ano da mesma maneira como começou? Se prepare para testemunhar, sem se distrair, se enchendo da palavra do Senhor, de tal maneira que essa palavra vai moldando as suas mais triviais relações, né? E Jesus vai sendo visto no seu viver diário. E você vai testemunhando. E aí o versículo diz aí que é para testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins do mundo, da terra. E eu quero falar para vocês, já te animar, coloca aí, Heloísa, Mateus 5, que ao testemunhar na força, no poder do Espírito Santo do Senhor, eu quero falar para você que haverá sofrimento, já para nos encorajarmos, né? Somos suas testemunhas até que ele venha, mas haverá sofrimento. Lá no versículo 10, Mateus 5, versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas, que viveram antes de vocês. Então, ao nos tornarmos testemunhas do Senhor, quando o Senhor deu uma guinada na nossa vida, nos trouxe para a luz, para a sua luz, saiba que haverá sofrimento quando você for testemunhar. Mas também, meus irmãos, lá em Mateus 28, a palavra do Senhor diz que não faltará companhia. É o próprio Jesus que diz, no finalzinho, né? Vocês vão por toda parte, façam discípulos, batiza, ensina, e eis que estarei convosco todos os domingos, todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Vai haver luta, vai haver dor. Talvez você seja perseguido, talvez apedrejado, talvez preso, mas não faltará companhia. O Senhor estará conosco todos os dias, até o fim, até que Ele venha. Ele estará conosco, mesmo que hoje, como bem testemunhou a Mônica, talvez o nosso retrato não seja muito bom, mas haverá companhia até o fim. E eu quero te encorajar a ser testemunha do Senhor, a transtornar este mundo, né? Como Paulo e Silas, lá em Tessalônica, lá em Atos 17:6. A palavra do Senhor diz, olha, esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Eu falei isso no discipulado esses dias. E lá na classe de juniores, eu espero que vocês sejam um tormento na escola de vocês, na rua de vocês. Que vocês incomodem, que os pais de vocês sejam chamados lá na escola. O que foi? Qual é a prensa? É porque esse menino fica falando de Jesus aqui o tempo inteiro.
Que você seja mandado embora do seu serviço. Porque se você se recusa a receber propina e suborno. Que você viva uma vida tão íntegra que talvez você tenha que fechar a sua empresa. Porque você vai pagar as coisas em dia e vai viver honestamente na presença do Senhor. Que você transtorne esse mundo. Que você seja um incômodo para esse mundo caído, para essa Babilônia que odeia o Senhor. Que Cristo seja visto em você e que você não se esqueça de onde Ele te tirou. Quando Jesus expulsa, uma legião de demônios, de um rapaz, e aí ele fala assim: Senhor, me deixa ir com o Senhor, deixa eu te acompanhar, eu rogo para que o Senhor me deixe ir. Aí Jesus responde assim: olha, volta para a tua casa e diz aos teus tudo que Deus fez por ti. Aí a palavra do Senhor lá em Lucas 8,39 diz que ele saiu anunciando a toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Às vezes, meus irmãos, a gente senta numa cadeira bem cômoda, O Senhor já nos limpou, já nos tirou das drogas, já nos lavou. Glória a Deus, aleluia. A gente tinha aquela lataria amassada, aí o Senhor ainda nos deu alguém para nos suportar. Procriamos, prosperamos, pronto. Mas você se lembra dos demônios que você carregava? E de tudo aquilo que o Senhor fez por ti? Você se lembra da morte que o Senhor te livrou? Talvez do diagnóstico que foi dito contra você e nem era para você estar aqui hoje. E por que você se assentou nessa cadeira cômoda? Você está esperando o Senhor chacoalhar de novo? Volta para casa e conta todo lugar que você passou, tudo que o Senhor fez por ti. Tem uns crentes que eles amam o passado. Olha, lá no passado eu ia para a igreja, eu montava a igreja, eu limpava a igreja. Agora é uma miséria. Não vem aqui para nada. Às vezes chega aqui, os irmãos estão aí, montando, subindo. Sentado está, sentado fica. O que aconteceu com você? Cadê a chama do Espírito Santo que ardia no teu coração? Quem mandou você parar? E talvez você é só um medíocrezinho, filho de crente, que vem aqui, não lê a palavra, vive das orações dos seus pais. Saia dessa cadeira. Não é um lugar para você. Você é uma testemunha. Martíria. Se necessário for, sofreremos. Porque é assim que Deus resolveu tratar os seus melhores amigos. Mas haverá companhia. Volta lá. Conta para a tua casa tudo quanto o Senhor tem feito por ti. Eles precisam se preparar também para a volta do Senhor. E sabe, meus irmãos, a segunda mensagem é justamente para você que veio aqui, ou que tem vindo aqui, a passeio, a negócio, atrás de umas 10/10, Eu queria falar para você que há um chamado de Deus para você também, até que Jesus volte. Antes disso, meus irmãos, eu queria dizer que ser testemunha do Senhor significa dar um chamado a Deus. Nós não temos nenhuma resposta para dar ao mundo, Às vezes tem uns crentes que se incomodam, Porque às vezes nos carnavais, as pessoas falam umas coisinhas. E aí parece que mexe assim com os nossos brios, Colocam Jesus e os demônios chicoteando ele lá. A outra diz uma bobaginha, E às vezes a gente se perturba com essas coisas. Nós não temos nenhuma resposta para dar para o mundo. A resposta que nós precisamos dar, igreja, é ao Senhor. A resposta que você precisa dar é quando você fizer um casamento
E aí você coloca lá um monte de bebida, coloca um monte de funk lá e você diz que é crente. Você se incomoda com o mundo que escarnece da cruz, mas não se incomoda com as nossas festas pagãs, que às vezes nós fazemos aqui nesse lugar. E fazemos questão de fazê-las. Eu estava falando hoje pela tarde, quando estávamos almoçando, eu não tenho alegria em casamento de crente. Meus irmãos, porque é uma banalidade, é uma vergonha. Aquilo não é casamento de testemunha do Senhor. Então, ao invés de você ficar preocupado com alguém que nem conhece a Deus, que a gente deveria orar para que Deus tenha misericórdia e alcance, se preocupe com sua vida. Se preocupe com suas festas, se preocupe com seus jantares, se preocupe quando você sai daqui do culto e vai encher a cara, e vai para um motel, e vai fazer coisas que degrinem a imagem do Senhor. Você perguntou que o que você tem feito com o teu corpo é para a glória de Deus? Aquilo que tem entrado na tua casa é para a glória de Deus? Cuidado com a euforia, que muitas vezes arrancam os nossos olhos da cruz e nos colocam em tantas outras coisas. Se vamos testemunhar na força e no poder do Espírito Santo do Senhor, é vida santa. Meio limpo é sujo inteiro. Meio limpo é sujo inteiro. Guarda a boca, guarda as mãos também. Guarda a mente, mas guarda o coração também. Guarda os olhos, mas guarda os pés também. Amém, irmãos? A sua resposta, a minha resposta é para o Senhor. Não temos nada a declarar ao mundo, a não ser toda a verdade do Evangelho. Amém? E a igreja que testemunha, ela testemunha a quem? Ao mundo perdido. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 5:31 e 32 diz, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar os doentes, os pecadores, os perdidos. Não para fazer uma comunidade inclusiva. Vem para cá, que aqui nós colocamos as bandeiras da sua cor. O Senhor te chama, você que está passeando aqui de domingo a domingo, para arrependimento, mudança de vida, mudança de mente. Aquela guinada de 180 graus, estava indo para lá, agora eu vou para cá, porque o Senhor me chama. Jesus não veio te salvar porque você é bom, porque você faz falta, mas porque Ele te ama. Como já disse aqui, porque você estava perdido, sujo, sem rumo, sem destino, destinado à ira de Deus. Porque sem Ele, o que nos espera é uma eternidade inteira de presença, de ausência de Deus. Isso é um inferno, pior do que o verme que não morre e o fogo que não se apaga. Quem governa o inferno não é Satanás, é Deus. Mas lá não haverá socorro de Deus para ninguém. E esse lugar não foi feito para nós. Foi para o diabo e aqueles que estavam com ele. E há mais de 2000 anos que Deus adia a sua volta. Isso é misericórdia de Deus para os perdidos. Mas é um alerta também. Se Deus não poupou o seu próprio filho, você acha que Ele vai poupar aqueles que constantemente têm pisado no seu sacrifício? Não, não vai. Então corra para Cristo. O dia da salvação é hoje. Pare de zanzar de igreja em igreja.
Venha para Jesus. Firme com Ele um compromisso sincero e verdadeiro. Estava afastado, corra hoje para a cruz, né? Na cruz o Senhor hasteou uma bandeira enorme, né? Um banner gigantesco para o mundo. Em todos os tempos, por todas as gerações, um cartaz enorme dizendo: olha, eu perdoo você apesar do que você fez. Eu amo você. Você é amado por mim. É isso que significa Jesus te ama. Significa dizer um Deus santo foi rasgado em seu lugar para ter o seu coração, para comprar o seu coração. E às vezes você está aí, correndo atrás desse miséria, que não paga um Uber de R$7 para você, mas você está dizendo, é amor. Quando Deus manifestou o seu amor, né? Por meio de Jesus, Ele deu tudo. Tudo. O único primogênito gerado do Senhor. Ele se entregou por inteiro. Então o dia é hoje. O dia de voltar para casa é hoje. Você não veio aqui a passeio porque o Senhor te chama. E até que Ele venha, e Ele virá, como diz o versículo 11 aí. A palavra do Senhor diz, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá, do mesmo modo como o viste subir. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. A nossa função é estarmos preparados, porque Ele vem. Se prepare para vir, para voltar, para testemunhar. Amém?